Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um Alaska Podcast Orlando e hoje temos o prazer e a honra de ter aqui Alex Lira, o pai da Brenda, o marido da Suzana, casado com a Suzana, né? É isso aí. E o homem de Deus, o menino aí que conhece o mundo, o engenheiro, o piloto de drone. É isso O aí. construtor, o cara que faz tudo. Tem muita história para contar para vocês desse rapaz aqui. Se apresenta, Alex. Obrigado pelo convite. É um prazerzaço estar aqui com um amigo, além de tudo, né? É claro, sempre. E é isso. Já temos uma história longa aí, uma caminhada aí. Graças a Deus, Deus nos levando aí para desafios. E a gente vai aí glorificando o nome dele, né, em tudo que ele vai fazendo na nossa Sempre, vida. amém. Isso aí. E aí, Alex, conta um pouquinho dessa história aí. Você veio da onde do Brasil? Qual foi essa trajetória que você tem aí um caminho gigante aí para todos, muito interessante, muito para muita gente saber dessa história. Vamos lá. Bom, garoto crescido no Nordeste, né? Aham. Meu pai, família nordestina, foi para São Paulo, empreendeu. Acho que essa veia empreendedora veio dele. Uma quarta série, ele foi para São Paulo e desenvolveu várias coisas. Lá teve fábrica, teve tudo, mas não tinha essa base administrativa, né? Ele cresceu muito, mas aí voltou para o Nordeste. E aí eu nasci em São Paulo, mas cresci no Nordeste, cresci em Natal. Natal. E aí, na época, ele teve as suas dificuldades, crise no Brasil, né? Crise no Brasil sempre teve, né? Bem-vindo, né? E a gente cresci ali vamos dizer, na época das vacas magras, né? Aham. Então cresci num ambiente ali, subúrbio de Natal, Certo. humilde, e escola pública, depois fui fazer escola técnica federal. Então, eu sempre tive essa visão de trabalho do meu pai, da minha mãe, sempre foram muito trabalhadores, muito guerreiros. E o estudo, eles sempre priorizaram o nosso estudo. Através do estudo é que eu fui ali galgando, né? Então, cheguei a me formar como técnico, depois fui trabalhar, me formei em engenharia civil na Federal, e dali eu fui Na pro Rio, Federal do Rio Grande Federal Rio Grande do Norte. do Norte. E aí eu falei, cara, eu preciso sair, preciso conhecer o mundo aí, né? Essa E aí, vontade de, né? eu falei, não, isso aqui eu preciso fazer alguma coisa. Já tinha casado, já, casei ali com 20 e pouco, 25, 27 anos, então eu e a Suzana estávamos novinhos ali. Aham. E falei, vamos pro Rio de Janeiro, ela topou. A gente pegou um paliozinho cheio de coisa. Paliozinho, porque quem não sabe, paliozinho, aquela, né? Aqui não Esse existe palio, o né? paliozinho, aquela é um carrinho da Fiat, né? É um carrinho bem pequeno, mas a gente encheu de mala e fomos pro Rio de Janeiro. Então comecei ali a minha trajetória de querer explorar novos ares e cresci no Rio, né? Trabalhei em grandes empresas como engenheiro. E aí, cara, mais ou menos, eu tô resumindo muito, né? Em 2013, eu tive esse ímpeto de sair do Brasil, tá? Então foi mais ou menos por ali. Mas até ali, então, eu era esse garotinho lá do Nordeste, que não tinha tanta referência em relação a sair do Brasil ou dar voos maiores, e que pela fé mesmo ali, a fé restaurou nossa família, o exemplo da minha mãe, e a fé nos ajuda em tudo, inclusive a pensar mais alto, né? E tirar os impossíveis da frente e crer que é só a gente fazer a nossa parte, que Deus vai abrindo portas. Não, com certeza. E aí, saindo daquele garotinho do Nordeste, já formado, né? Isso. Formado em engenheiro civil, você foi para o Rio de Janeiro trabalhar na sua área. Trabalhei para várias empresas, trabalhei no Grupo Globo, Rede Globo de televisão, trabalhei na própria Igreja Universal, construindo igrejas no Brasil todo. Depois trabalhei para grupos de varejo, viajei o Brasil inteiro, construindo também. Então foram 13 anos de Brasil, 13 anos. trabalhando no Brasil inteiro. Viajei o Brasil inteiro, pode ser do Apoca ao Chuí, como a gente fala, do Pará até Rio Grande do Sul. Aham. E aí, cara, eu falei assim, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa a mais, mas eu não sabia o que era, tinha casa, tinha carro, tava direitinho. E um dia eu fui numa pregação, e a pregação daquele dia era assim, cara, você tá insatisfeito, você precisa fazer algo diferente, tá? Por mais que era óbvio, assim, meio óbvio, né? Mas tem dia que ali é pra você, cai a ficha ali. E eu criei que aquela palavra era pra mim, e aí eu lembrei que um amigo tinha me falado da Irlanda. Por algum motivo, ele sempre me falava que levava estudantes pra Irlanda, levava o pessoal a passar uma semana, eu esqueci a palavra que fala, né? É o Aqueles intercâmbio, grupos, intercâmbio rápido ali. Uhum. E ali Deus me deu essa direção de a gente ir para Irlanda. Eu não sabia bem o que era. Eu falei para minha esposa, vamos lá. É que a gente faça um curso de inglês de uma semana.
Só que eu tava com aquela certeza que era mais que isso. Só que eu tinha que dar esse passo para ver o que era, né? E daquela minha insatisfação no Brasil, já naquela época, eu trabalhava muito, o resultado não era tão grande. Eu tinha muita liberdade, cara, no Brasil. Eu contratava, demitia, eu construía, eu trabalhava debaixo de uma grande empresa, mas eu não sentia o retorno mesmo, né, da remuneração, das condições. Eu já queria fazer algo próprio, eu tinha vontade, mas sabia como. E veio esse Sangue ímpeto, empreendedor. veio esse ímpeto de conhecer o mundo lá fora. Eu não tinha nem passaporte, pra você ter uma ideia, quando eu tomei. Mesmo? Tirei o passaporte, não tinha nem no Paraguai. Ah, E aí, com 32 anos, tô eu indo pra Irlanda, passar 2 semanas, fiz um curso de inglês, peguei o bônus do ano. Falei, vamos lá, se Deus tá dando a direção, alguma coisa vai ter lá. E nessas 2 semanas lá, eu fui na nossa igreja, tinha lá, vi brasileiros trabalhando, vivendo a vida. E eu falei, cara, é possível viver aqui fora. Não que é... lugar da Irlanda? Em Dublin, na capital. Passamos 2 semanas lá. E aí, o fato de eu ter ido quebrou uma série de coisas que eu tinha mesmo comigo. É difícil, é impossível, a língua. Eu fui quebrando, né? Deus foi mostrando que não era tão impossível como eu pensava. Quebrando enigmas. Exato. E, cara, em 2 semanas eu falei, nós vamos voltar. E aí a gente saiu, já voltamos para o Brasil, certo que a gente ia voltar para Irlanda. Aham. E nesse projeto demorou 1 ano, eu me preparei. E eu falei para minha esposa, Ana, vamos para lá. Cara, se a gente voltar, no mínimo eu volto com o meu inglês fluente. E vou trabalhar em alto nível, ou eu vou para os Estados Unidos. Eu já sabia que não era a Irlanda, não era o pouso, era a passagem. E foi assim que começou a minha vida aqui fora. E você sabia também que não era somente que você ia voltar só com o inglês, né? Sabia que você Não. sabia, você se conhecia, sabendo quem você era, o potencial que você tinha, a vontade que você tinha, não era somente Pois é, voltar falando inglês. eu sempre tive isso comigo, Edu. É assim, por que não eu? Uhum. Né? Sempre eu tive essa coisa. Quando alguém falar, quer ver me desafiar, fala, você não pode fazer isso. Se alguém falar que eu não posso, eu vou querer entender por quê. Porque sempre aquela, pai, por que não? Por que não? Eu sempre tive isso comigo, assim, o não pra mim sempre me motivou mais do que me desmotivou. Uhum. Então, assim, por que não? Né? Por que o menino do Nordeste não pode ir pro Sudeste e liderar equipes, né? Por que não? Por que alguém humilde não pode evoluir, ser um empresário? E aí, só que as perguntas foram me levando a projetos maiores, né? Aí você saiu do porquê e foi pro como. Por como, exato. Como fazer? E, cara, foi incrível na Irlanda, assim. Em 1 ano, eu fui eu tinha 32, de ser semi-analfabeto em inglês, de fato, cheguei lá sem falar nada, Aham. a empresário, com 3 meses a 4 meses eu abri uma empresa. A gente reformava imóveis, eu consegui não me pergunte como, Deus foi abrindo poço, um parceiro local, um irlandês. Aham. Mal me comunicava com ele, mas ele confiou em mim, a gente reformava imóveis e tornava aqueles imóveis acomodações para estudantes. Então a gente reformava, eu já fui com essa ideia, né? Só que o risco era todo meu, eu alugava dele e ele reformava, né? Na garantia do aluguel. Só fazer uma pergunta. Sim. Essas 2 semanas que você não ficou somente Não, como turista, você ficou não, olhando, não. olhando o business. Essa ideia eu tive no primeiro dia que eu cheguei lá. No primeiro dia. Que eu usei uma acomodação dessa, serviço péssimo. Aham. Eu já vi a oportunidade no primeiro dia que eu pisei lá. É isso que eu quero que vocês saibam, que assim, não é somente o sangue empreendedor, quando você viaja para fora, você tem que olhar outro nível, Sim. outro nível das coisas, né? O- E aonde o você, eu proble- acho Onde tem problema, tem oportunidade. exatamente, é você olhar diferente das pessoas, porque se você olha as mesmas coisas, vão ter os mesmos E botar em prática. e Ter botar em prática, coragem. Porque exatamente. muita gente vê e não põe em prática. Aham. E tudo depende, você tem que dar o passo. E assim, risco tem tudo. Em todos os negócios tem risco, né? Mas se você não se põe numa condição de testar primeiro a tua capacidade, porque você não se conhece até você se provar. Essa que é a realidade. Aquele Alex lá que era empregado, jamais ele teria noção de que ele administraria uma empresa num ambiente internacional. Né? Pra você ter uma ideia, eu falei o início, né? A gente acabou gerenciando mais de 22 imóveis com mais de 200 estudantes. Isso em 1 ano e meio. 200 estudantes, 1 ano e meio, 200 inquilinos. exatamente. Ave Maria. Então, assim, foi o meu início no mercado internacional. Mas isso, assim, teve muito a direção que Deus nos deu. Eu creio muito na bênção, né? Claro. Quando a gente tem a bênção, as coisas acontecem mais de você fazer a sua parte. Porque Deus nos deu 2 mãos, Deus nos deu uma cabeça para pensar.
E a gente não pode ficar de braço cruzado achando, não, você tem que fazer, você tem que ir atrás, você tem que errar e aprender. Esse processo não é inevitável para todos. Todos. Você tem que se expor, você tem que se colocar em áreas. Eu me coloquei, Edu, numa área que era a área de mais risco e mais fora da minha zona de conforto possível. Fora do meu país, sem a minha língua, porque eu sempre fui eu dava palestra, eu dava aula, e lá eu não conseguia me comunicar direito. Então eu tive que desenvolver outras maneiras de me destacar, entendeu? E ali, depois de 1 ano e meio, eu não era a mesma pessoa de 1 ano e meio atrás, porque a transformação foi muito grande e rápida. O ambiente internacional te faz isso. Ué? Não tem como, né? Não tem como. E dali, assim, foi só o início. Então, começamos essa empresa. Depois eu falei, não, eu preciso voltar para a área de engenharia. E aí já foi. Comecei a me desafiar mais ainda. Isso na Irlanda ainda? Na Irlanda. Eu falei, cara, mas por já que eu quero me expor ao ambiente internacional, por que não na ONU? E aí sempre vem de uma sementinha que planta, é uma ideia, ou eu soube de alguém, e eu falei, tá bom, e comecei a investigar, mandei um e-mail para um diretor pelo LinkedIn, falei, eu gostaria de aí me apresentar, é a questão da coragem. O cara me respondeu, vem, pode vir. Então eu peguei um voo da Irlanda para Dinamarca, para me apresentar, falar da minha experiência do Brasil, que eu estava já há 1 ano, o cara gostou muito do fato de eu ter ido, a coragem. Resultado, eu entrei nesse órgão da ONU, onde eu comecei assim, a trabalhar a nível internacional e com muita dificuldade, o inglês, tudo isso. E o resultado foi que comecei a dar cursos lá dentro. Comecei a aparecer, comecei a me destacar. Porque o meu desafio era trabalhar no mesmo nível que eu era do Brasil. No Brasil eu sentava com gente grande para discutir projeto. E na Irlanda não, eu era empresário, mas eu era empresário, eu não estava ainda fazendo negócio no nível que eu fazia no Brasil. E eu queria subir essa régua. Eu sabia que tinha mais ali, entendeu? Como assim? É tipo, você foi lá embaixo para Me conhecer a refazer. base, Isso. conheceu a base, mas aquele não era teu lugar. Não. Eu sabia que ele era só uma preparação. Uma preparação para me capitalizar, para me dar visão de negócio, mas que eu tinha que subir mais. Aí fui para a ONU. E, cara, assim, num projeto que eu trouxe para a mesa, pra você ter uma ideia, eu recebi um feedback da minha chefe que o meu inglês tinha que melhorar. Aí fui para casa, lembra do não, que eu falei que o não me motiva? Aí eu fui para casa e falei, puxa vida, o que eu vou fazer? E aí eu orei e falei com a minha esposa, veio uma ideia, sabe qual foi a ideia? Vou dar um curso em inglês. Imagina, recebi um feedback que o meu inglês era ruim, vou dar um curso em inglês. Mas é incrível, porque é loucura, né? Mas eu sabia que eu dominava o assunto. Eu cheguei para minha chefe, falei, vou dar um curso de tecnologia para construção, já vi desde lá, eu já sou ligado a isso. E ela falou, beleza, você vai dar. Aí só que a minha ideia era dar para os estagiários. Eu falei, beleza, vou dar pro estagiário, pessoal novinho, tá tranquilo. Aí a minha chefe falou assim, você vai dar pra qualquer um que queira. Aqui na sede tinha 3.000 pessoas. Aí eu falei, caramba, e agora? Eu falei, vamos lá. Primeiro curso tinha diretor, estagiário, tinha de tudo. E eu com meu inglês quebrado, mas sabia do conteúdo. E o pessoal conseguiu ver isso. É tanto que foi 100% de aprovação, pediram um curso mais avançado. Aí eu dei o curso mais avançado, 100% de aprovação. Aí a minha chefe chega e fala assim, agora a gente tem um problema. Qual foi? Gostaram tanto do teu conteúdo que eles querem que você treine outras pessoas para treinar esse curso em todas as nossas sedes no mundo. Uau! Você acredita? Ou seja, de um feedback negativo, eu virei isso em 2 meses no meu maior projeto lá. E esse projeto eu recebi uma carta que deu direito ao meu green card como habilidades extraordinárias. Então, assim, é tudo uma questão, como eu falo, de você ver a situação. Eu podia ter... Fala, puxa, realmente, meu inglês é péssimo mesmo, eu tenho que... Eu vou te dar assim, eu vou colocar uma situação que aconteceu, que é muito isso. O famoso Samuel Klein, das Casas Bahia, ele falou, na crise, tira o S, crie. E aí foi o que aconteceu. Boa, né? Muito bom. Na crise, é uma crise. Não, tira o S, não existe crise, crie. Crie oportunidades. E aí foi o que aconteceu. E quando você aprende, você repete, né? Não é? Porque é nesse momento onde você está mais motivado a reagir. Porque o ser humano é assim, não adianta. Quando você está acuado, quando você tem uma situação a reagir, é onde o teu corpo inteiro, o cérebro, ele vai caminhar para isso. Claro. É tanto que, por exemplo, o inglês meu, e qualquer pessoa, ela só surge mesmo assim, forte quando você precisa, né? Você está no trabalho, você tem que responder a alguém. Aí o teu corpo vai trabalhar para te reagir. E não tem jeito. Você está em ambiente desconfortável, você tem que aproveitar aquele momento
costumo falar que você tem que aproveitar. Esse é o momento ali de você trazer uma reação para te subir de nível. Uhum. Porque se você levar aquele momento e reagir negativamente, ou seja, vai ficar triste, depressivo, aí já era. Você perdeu a chance de você reagir, pegar aquela energia, aquela revolta que vem, né, de um não, e falar, cara, agora essa força que vai me levar pra cá. Ó. Aí tu toma a decisão que você tem que tomar, tu tem coragem pra chegar. Eu tive coragem pra chegar, até então não tinha tido coragem Ué, pra chegar e o oferecer, rapaz mas sem inglês vai na ONU, você chega... entendeu? Agora eu falei, agora ou vai ou racha. Claro. E é nesses momentos que você toma você olha pra trás e fala, puxa, foi aquele momento que virou a chave, aquela reação. E às vezes é uma decisão, Uhum. às vezes é algo, né? Você olha pra trás, não sei se você tem isso na tua experiência, às vezes tem momentos chaves ali que realmente você tem que ter coragem. E é isso que vai marcando e te levando ao próximo nível, entendeu? Eu tenho muito... Eu sempre falo muito sobre Scarface, né? A gente tem palavra e os pantalões, como que as calças postas, né? Que a gente tem que ter coragem, força. Quem é imigrante sabe o que é, né? Sim. A gente tem todo dia um desafio, todo dia é algo que vem novo. E são desafios que levam a gente para cima. Ou mesmo você desiste. E aí você nunca desistiu. Você não volta, né? Acaba voltando mesmo pro Brasil e desanimado, e cada um tem uma experiência. E eu vejo isso em todo lugar que eu vou, né? Tinha gente na Irlanda que chegava e tinha uma experiência boa, tinha gente que voltava em 2 semanas. Então tudo depende da reação da pessoa. Mas aquele que aprende a reagir positivamente, ele transforma muito rápido, né? A Não é? mudança. Eu vejo as minhas transformações nos meus primeiros 2 anos fora do Brasil foram absurdas. Assim, foi de uma maneira. E é que me deu coragem de vir pra cá. Então, e aí, E que ano foi isso? 2017, desculpe que a minha esposa tá grávida. Nossa. Tava acabando o meu contrato lá na ONU. E uma coisa ruim desse contrato que eu tava é que ele era renovado anualmente. Então, na véspera, você não sabia que ia renovar ou não. Aham. E aí, as opções eram: não, tem vaga na Somália, tem vaga no Afeganistão. Eu falei, não vai dar muito certo com minha esposa grávida, né? E aí, eu vim aqui de férias. Eu falei, caramba, aqui pode ser. Eu tava avaliando ir pra Alemanha, eu queria já abrir uma empresa. E aí, eu vim pra Flórida, cara. Chegamos aqui, finalzinho de 2016. E começamos a que nossa lugar da jornada. Flórida você chegou? Chegamos ali em Deerfield Beach, ali em Coconut Creek. Miami, na área, Miami, lá no sul da sul da Flórida. Flórida, né? E aí estamos desde lá aqui, nossa trajetória na América. Ainda continuei prestando serviço a esse órgão da ONU. Depois fui consultor no Brasil. Depois fui consultor deles na África. Tive até 1 ano e meio atrás, estava na África num projeto de 55 milhões. Uhum. Então, é uma reconstrução quase que inteira ao norte de Moçambique. Então, assim, de uma atitude lá atrás, me abriram muitas outras portas. E outras ações que a gente tem feito aqui nos Estados Unidos, a partir de lá, envolvido muito sempre na área da construção. Então, construção, gestão de projetos, investimento. Então, desde lá vem sendo esse caminho de aprender aqui com a comunidade brasileira. Então, morei na Flórida, morei em Nova York. Então, em Nova York, pude conhecer também o lado americano, trabalhei em várias empresas americanas. E depois eu falei, não, tá na hora de eu voltar a empreender mesmo. Porque você precisa ganhar um pouquinho de estrada chegando aqui, né? Claro. E aí estamos aí já há quase 5 anos com as empresas. A gente atua, tem um braço de construção, mas hoje muito mais focado na Construlab, que é uma startup de tecnologia e educação para a construção. A gente leva tecnologia. Então, através de cursos, através de educação, de eventos. Então, tecnologias como inteligência artificial, uso de drone, digitalização de canteiro, e tudo BIM, e tudo que isso comunica um com o outro. A gente está trabalhando muito forte em lançar um software. Então, essa tem sido o nosso braço. E hoje a gente tem base também no Brasil, a gente tem abrido uma filial em São Paulo. Então, a gente faz esse link Brasil, Estados Unidos, e em breve a gente vai estar também com um bracinho na Europa, ou seja, linkando o caminho que eu fiz, né? Basicamente, o caminho que eu fiz começa a fazer sentido hoje, que a gente tem em breve um bracinho em cada ponta dessa que a gente desenvolveu negócios. Ah, não, muito bom. E você, assim, você chegou em 2017 aqui nos Estados Unidos, você chegou em Miami, você sempre residiu em Miami ou qual? Não, Assim, foi aí isso. você falou que você foi para alguns lugares, Isso. mas a sua residência hoje é... Hoje a gente está eu tenho residência em New Jersey, né? E a gente fica entre New Jersey e Boston, porque com o desenvolvimento dos nossos negócios, eu me vi a necessidade de fixar moradia no determinado tempo em Boston para poder desenvolver o mercado. Você conhece bem Boston, né? O mercado da construção lá é muito forte também. É muito forte. Então, a gente passou 4 anos em Nova York, então eu já tenho bases muito sólidas em Nova York.
Então, hoje, nossa base é Flórida, Nova York e Boston. Atualmente, minha residência é em Boston, né? Eu fico entre os dois ali, New Jersey e Boston. Mas morei 2 anos aqui e eu quis ir para o norte porque justamente, Edu, assim, eu achava o seguinte, cara, se eu ficar só na Flórida, eu não vou conhecer os Estados Unidos. E eu tinha essa visão, assim, eu quero conhecer os Estados Unidos, eu quero ver as oportunidades. Claro. Eu já tenho inglês, já trabalho em inglês, então não tenho por que ficar só na Flórida. E eu fiz esse movimento quando todo mundo estava vindo para a Flórida, né? Claro. Só que na minha mente está muito clara a minha estratégia. Eu falei, eu vou para Nova York, eu quero conhecer como o americano trabalha. E a partir de Nova York, explorar os Estados Unidos inteiro. E foi o que aconteceu. Eu acabei trabalhando em algumas empresas que me levaram para os Estados Unidos inteiro. Então fiz obra em Chicago, fiz obra na Califórnia, fiz obra no Texas, Pensilvânia, 14 estados. E aí sim eu podia falar, não, agora eu entendo como que a construção, o real estate acontece nos Estados Unidos. E hoje eu venho para a Flórida, mas com conhecimento, não, já faz o tempo que a gente está aqui, mas com conhecimento muito mais maduro, né? E até comparativo do mercado Flórida, do mercado Geórgia, do mercado Norte Carolina. Hoje, para os nossos clientes, a gente consegue trazer essa visão, né? Do produto certo para a região certa e até mesmo para que eles consigam expandir dentro do mercado americano. Claro. E a gente tem essa parceria justamente para acelerar e trazendo muita tecnologia, que é uma coisa que falta bastante no mercado. Não, perfeito. E todos os estados, a legislação é igual ou não? Não, a diferença é grande. É muito grande. Eu vou dar uma diferença básica, que eu falo muito nos meus cursos, que é, por exemplo, licenciamento de General Contractor. Claro. Né? O General Contractor, para quem não sabe, é uma função oficial que o governo autoriza a executar uma obra. Então, no Brasil, um engenheiro executa uma obra, a maioria das obras, o arquiteto no Brasil pode, mas é limitado, e um técnico de edificações é limitado também. Quem constrói prédio de qualquer altura é engenheiro, ponte é engenheiro, então não tem uma função fora essa que autoriza se executar uma obra no Brasil. Beleza. Vem para os Estados Unidos, aí já muda tudo. Né? Engenheiro aqui não é a mesma coisa que o engenheiro lá. Arquiteto aqui ganha até um pouco mais de força do que no Brasil tem. E essa figura do General Contractor, que não existe no Brasil. Aí o pessoal fala assim, é construtor, mas o construtor não tem a mesma importância do General Contractor e o empreiteiro também não tem. Então, o General Contractor é uma figura oficial, licenciada, né, pelos órgãos públicos, e que ele recebe do governo uma autorização de exercer uma profissão que é executar obra. Então, ele assina um permit, né, junto ao governo. Então, começando por aí, Flórida, por exemplo, ele tem critérios educacionais e práticos. Então, e uma coisa que aqui nos Estados Unidos é assim, formação não é licenciamento. Uma coisa nem sempre é igual a outra. Você, por exemplo, tem um engenheiro formado, mas ele não está licenciado ainda. Ele tem que trabalhar, estudar para cumprir a regra do local, que muda de estado para estado. Né? E aí, em algum momento, ele vai ser um engenheiro licenciado naquele estado. Não é automático, como no Brasil é. Aí vamos lá, você tem um engenheiro formado. Esse engenheiro ele pode virar um general contractor. Porque ele pode chegar naquele estado e falar, como é que eu viro um general contractor? E eles vão, inclusive, aproveitar o estudo dele. Claro. Ele vai falar assim, na Flórida, tá bom, você é engenheiro, então faz a prova aqui, assim, ele vira um general contractor autorizado. Mas entende que formação não é licenciamento, são duas coisas diferentes. Uau. Aí você vai para New Jersey e Nova York, já é outra norma. Em New Jersey e Nova York, em alguns outros estados, o licenciamento do general contractor, ele não tem muito a ver com provas técnicas ou experiência. Ele tem a ver com a proteção financeira. Ou seja, o governo, ele não meio que fecha o olho para esse lado técnico e fala assim, quem é você financeiramente? Uau, que diferença. Você precisa ter um bond, você precisa ter um seguro alto. O governo simplesmente ele quer saber o seguinte, se der errado, você vai ter como pagar? Sim. Então, beleza, toma aqui. Então, o licenciamento é diferente. Vê? Então, como de um estado para outro, a regra muda completamente de como é que você vira um general contractor. Só que aí eu falo muito para os meus clientes, então é mais fácil ser general contractor no New Jersey e Nova York. Por isso tem muito, já é um mercado saturado, né? Então, existem esses critérios que mexem no mercado, ou seja, beleza, é só ter dinheiro, vira um general contractor? Sim. Mas também tem outro detalhe, se você virar um general contractor no estado desse, se você fizer uma besteira, tu vai preso. Então, assim, nos Estados Unidos não tem almoço de graça. A lei funciona. Quer fazer? Tá bom, faz.
não me traga problemas. Uhum. Porque se der um problema nessa obra, tu vai preso. Você vê aqui, então, é o que eu falo muito sempre. Os Estados Unidos deixa você fazer. A lei muda, que você falou, né? Uhum. Vai pro Texas, o critério é outro. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, entender formato e consequências. Uhum. Mas, fora isso, é um país excepcional para se trabalhar, entendendo as diferenças, entendendo as oportunidades e fazendo da maneira certa, da maneira profissional. Mas faz muito sentido, né? Porque morando aqui, você sabe que a Flórida tem furacão, na Califórnia tem earthquake, que é o Uhum, terremoto. Cada lugar tem os seus peculiares problemas, né? uhum. E então tem que ter um engenheiro que conheça o local, que saiba Sim, dos os problemas. problemas locais do No estado. norte tem muita neve, que você tem que construir Neve, diferente, com isso aí. alguns requisitos diferentes, né? É isso aí. E muda, né? Às vezes de cidade para estado muda, né? Outro quesito que é sempre curioso para os brasileiros são as inspeções. No Brasil a gente não tem inspeção, né? O CREA, que seria o órgão técnico, que as prefeituras não fazem esse tipo de inspeção técnica. Ela olha o projeto no início, fala assim, tá de acordo com a lei, vai lá e executa. Uhum. No máximo vem um fiscal, mas ele não olha se a elétrica tá encaixada ou vai. Não, ele vai lá fazer uma vistoria normal e às vezes ele multa porque o tapume tá errado ou coisa assim. Mas aqui na América, não. Aqui você tem que chamar um inspetor a cada fase da obra. E Uhum. o inspetor aqui é um técnico que vai meter o bedelho na tua obra e vai falar: isso aqui tá errado, você tem que consertar. Então isso no Brasil não existe. Não existe jeitinho Não, aqui. não, Aqui não não, tem não jeitinho. existe essa inspeção. O CREA, a prefeitura, ela não vai olhar esse nível de detalhe. Entendeu? Ele vai, tá bom, continua a tua obra aí. Como aqui é foundation ou fundação, o cara vai lá, né? O roofing, que é a instalação grosseira, vamos dizer assim, né? Só eletroduto e tubo, vai lá de novo. Então, para cada natureza, o inspetor tem que ser chamado. E a obra não anda se ele não aprovar. Essa figura não existe no Brasil. Então, quando alguém vem do Brasil para cá, um construtor, uma empresa, eles estranham isso. E detalhe, é cada cidade. Então, você vai numa cidadezinha pequena, fala uma cidadezinha pequena, sei lá, ali, Coconut Creek, ali no sul da Flórida, do tamanho de nada. Tem uma cidade e tem inspetores. E são inspetores no número tal que me assustou quando eu cheguei aqui, porque cada casa que você constrói tem que ter um inspetor indo lá. Então calcula a quantidade de gente que não tem só para manter essa estrutura de fiscalização. Então isso pro brasileiro é uma coisa assim absurda, porque não tem isso no Brasil. Mas funciona, né? Funciona excepcional. Uhum. Evita muitos problemas de obra, entendeu? Evita muitos problemas técnicos. Essa questão, e isso filtra, é um controle de qualidade muito bom. Acidentes, né? Acidentes, sem dúvida. Acidentes é o que mais, acho que a inspeção também é muito forte, né, de Sim, acidentes, sim, né? sim. Sim, a parte do OSHA também, que é a segurança do trabalho. Então aqui você é mais supervisionado do que no Brasil. É, No né? Brasil é mais assim, aconteceu um acidente, aí vai ver o que aconteceu. Aqui não, aqui tem todo um trabalho antes para prevenir o acidente ou para prevenir o erro na obra, né, o defeito. E aí você não se contentando em ser um construtor, um engenheiro, tal, o menino que veio lá né, o pobrezinho lá de Natal, ele resolve montar a IBC. A IBC, é isso aí. Conta pra mim aí, Rapaz, isso aí a IBC tem aí é um somatório de coisas assim. Uma coisa que eu sempre amei fazer é ensinar. O Uhum, projeto lá da ONU tem a ver com isso. Eu sempre amei ensinar. claro. Desde cedo eu ensinava alguma coisa. Eu dava curso, eu sempre amei ensinar. Sempre procurei trabalhar e ensinar. E isso é uma coisa que eu faço com muito prazer. E eu sempre quis ter uma linha de negócios envolvido com educação. Mas educação nunca conseguiu ter um volume que eu conseguisse me dedicar integralmente. Uhum. Então, em algum momento aqui nos Estados Unidos, as obras iam bem e tal, enfim, vamos falar assim, quando o capital não estava sendo mais um problema, eu repensei o meu modelo de negócio. Falei, como seria um modelo que eu tivesse muito mais prazer em fazer e fazer aí pelos meus próximos 10 anos? Então, olhando para dentro de mim, a resposta foi tecnologia e educação. São as duas coisas que meu olho brilha. Fala um pouco da IBC, dessa E é tecnologia isso. de educação, como Então, o que tem do drone, da inteligência é, artificial, tudo isso está
E outra, pacote outra aí. pessoa que foi fundamental, que você conhece, conheci o Bruno Avelar, Claro, né? Nosso mentor, nosso mentor. que me ajudou a visualizar essas possibilidades no mundo de eventos, né? Antigamente eu fazia lançamentos digitais, eu fazia muito mais no lado digital, eu sempre quis ir para o presencial, mas eu não entendia essa transição, como é que eu ia transicionar. E aí eu comecei a formatar isso e foi quando surgiu realmente trazer isso que é a digitalização. Em todas as minhas aulas eu sempre falava, a construção é antiga, a construção é atrasada, a construção ela não está no mesmo nível das outras indústrias. Você tem algumas tecnologias, Edu, que mudaram várias indústrias nos últimos 5 a 10 anos. Você olha a indústria aeronáutica, ela é super avançada. Você olha a indústria automobilística, ela é super avançada, robotizada, digitalizada. Todas essas duas indústrias, elas trabalham com gêmeos digitais, ou seja, antes de qualquer parafuso ser colocado, existe um formato digital exatamente igual e detalhado como vai ser feito. Por quê? Porque ali você antecipa muita coisa. Você testa aquilo ali digitalmente, você vê realmente as compatibilidades. E nós na construção a gente tem essa tecnologia, só que ela não está largamente difundida. E em todas as aulas que eu dava antes, eu falava, falta um braço de implantação, falta alguém que treine. E eu falei, cara, vai ser a Construlab, nós vamos ser esse braço. Então, a gente começou a pensar em maneiras de levar esse conteúdo no Brasil, nos Estados Unidos, futuramente na Europa. Então, hoje, a Construlab, ela tem esse braço de eventos, que é a Innova Build Conference, que a gente traz ali todo esse conceito de digitalização, e também um conceito de crescimento, de networking, mais do que o conteúdo técnico. Uhum. Porque se você também não está motivado, não entender assim, puxa, eu posso crescer com isso, eu posso empreender com isso, você também não aprende. Se você sentar só assim, vamos falar de área técnica, a pessoa dorme, entendeu? Então, na IBC, quem já foi sabe, não é um evento parado, não é um evento 100% teórico, é um evento prático, é um evento para motivar a pessoa a mudar também, a inovar nela também, inovar no negócio, mas no modelo de negócio e nela também, na atitude, na questão de inovar no mercado dela, de ser diferente do que a gente fez lá atrás, o que eu fiz lá atrás. Lá atrás eu fiz o quê? Eu sempre quis algo que me diferenciasse. Quando eu fui do Nordeste pro Sudeste, quando eu fui do Sudeste para Irlanda, quando eu fui para Irlanda para a ONU. Então, a IBC é um pouco do que eu fiz, eu procuro trazer pessoas que tragam esse conteúdo. Então, conteúdo técnico e conteúdo de motivação, para que as pessoas saiam dali com coisas práticas, entendeu? Aplicar no próximo dia. Não, vou aplicar essa tecnologia na minha empresa. Ou não, vou mudar o meu modelo de negócios. Ainda mais em época de inteligência artificial, as oportunidades são inúmeras. Né? E a gente está num momento que, se as pessoas não aproveitarem essas oportunidades, elas vão passar. A gente está num momento onde a indústria está se reinventando. É o que eu chamo o reset da construção. A maneira como você projeta já não é mais igual. Como você planeja uma obra, como você acompanha uma obra. Hoje você já tem profissionais trabalhando num ritmo de produtividade e você tem um outro aqui embaixo, uma diferença abismal. Esse aqui produz 20 vezes mais do que esse. Esse aqui ainda consegue chegar nesse, se ele correr atrás, mas daqui a pouco a diferença vai estar muito grande. Uhum. Então o nosso evento ele traz essa atualização e, além disso, a gente tem programas de acompanhamento, de mentoria, a gente foi criando, porque também não adianta chegar no evento e falar assim, olha, isso aqui é a oportunidade, e agora? E o dia seguinte, como é que faz? Claro. Então a gente procura trilhar, fazer trilhas para que o empresário consiga trazer essa digitalização para a empresa dele e o profissional. Estamos rodando, fomos em São Paulo, Miami agora, vamos para Nova York, 19 e 20 de julho, e em breve vamos ter uma edição também em Lisboa. É o que você falou, né? Aquele menininho do Nordeste, como ele não pode falar inglês, ele não pode estar no Exato. estado. Então, É assim, não. o que eu vejo, assim, as pessoas de construção, elas ganham muito bem, Isso. mas elas são boas em alguma coisa. Outras coisas elas falham, né? Elas Isso. têm muito, ou talvez na administração, talvez numa situação. E a IBC, ela mostra tudo isso que pode ter isso na mão, né? Isso. Como você comentou na sua palestra. Você pode ter os dados na sexta-feira Prontos, prontos. automatizado, já disparado, medição de produtividade, notificação de subcontrato, relatório para cliente, tudo isso dá para ser automatizado hoje em dia. Tudo. Tudo dá para ser automatizado. E às vezes o dono ele perde tempo onde não dá dinheiro. Então, conta aí. Ele devia estar vendendo Não é? mais, gerando experiência.
Eu costumo falar assim, quem ganha mais é quem gera experiência para a pessoa, tá certo? Você é consumidor, eu sou consumidor. Claro. Eu prefiro quem me dá uma boa experiência. Eu pago até um pouco mais para ter uma boa experiência, né? Aquela experiência de primeiro nível, aquela experiência que te traz tranquilidade. Quem nunca, por exemplo, às vezes você pensa em obra, isso no Brasil e Estados Unidos. Uhum. Muita gente pensa em obra, pensa em quê? Problema. Mas Não é sempre, não sempre, é né? verdade? Então, isso é um estigma que tem que ser quebrado. Quando você consegue, inclusive eu perguntei, até tive uma mentoria no Brasil, eu falei assim, meus mentorados, quem aqui, um bom indicador para você, quem os últimos 10 projetos que você terminou, o cliente continua seu amigo? Ou você terminou com churrasco? É um bom indicador. Claro, Porque tem gente que acaba a obra e o cara não quer ver mais a tua cara na vida. normalmente. Então, Normalmente é assim. então a gente quer que tenham mais churrascos no final de obras, entendeu? Aham. Porque tudo, Edu, é experiência, né? Você pode ter a mesma obra, o mesmo projeto, o mesmo produto e a experiência ser diferente. E hoje em dia, vê a Disney. Disney é sobre experiência. Por que, que o pai vai na Disney, leva a criança, fica às vezes 1 hora numa fila? Por causa que a criança está ali vivendo a experiência. E paga caro. E paga mais. Então, o cliente, todos nós, pode observar, por mais que a gente diga, não, eu quero economizar, mas se você entender que um tem uma experiência melhor que a outra, você paga pela experiência melhor. Não é? Porque você quer ter paz aqui no teu negócio, você não quer estar pensando lá na obra, Uhum. que está faltando material, ou que tem risco de subir o preço. Então, isso tudo são fatores da construção antiga. Ela não precisa ser assim. Mas eu entendo que é uma escola antiga que tem que ser mudado, né? Você hoje tem a industrialização, você pode hoje fabricar casas modulares. Você pode hoje, Edu, fechar uma casa, preço fechado, acabou. É aquele preço ali. Por quê? Porque a fábrica controla muito melhor o preço do que o construtor lá, que vai depender ainda de contratar um subcontrato, que vai ainda depender de um terceiro. Uma fábrica, ela pode bloquear aquele preço para você. E um belo dia você marca uma data, a tua casa chega pronta, 95% pronta. Uau. Entendeu? Hoje a gente tem tecnologia para isso. Aqui, ao redor da Flórida mesmo. Parceiros nossos. Então, assim, tem muita possibilidade que hoje o empresário da construção, investidor, developer, ele nem tem consciência. E o nosso evento é para ser esse divulgador, entendeu? E eu queria isso é pessoal, o que você fala sobre o steel frame? Tá. Vamos lá. O que você acha, qual seria o futuro disso, o que você acha? O steel frame, ele já é largamente utilizado aqui nos Estados Unidos em relação a prédios comerciais, tá certo? Em algumas normas de certos estados, ele é até obrigatório, porque ele tem uma proteção a fogo melhor do que a madeira, né? O seguro da obra ela vai ser menor, é tanto que você vê ela muito em prédios comerciais. A gente tem visto uma oferta muito grande agora do modular, né? E aí não é só o steel frame, é o formato modular. E também na questão da residência mesmo. Então, fatores que estão trazendo o steel frame é o seguinte, a escassez de mão de obra de campo mesmo, realmente está faltando mão de obra, né? E o fato também da qualidade, né? De você ter um critério de qualidade melhor dentro de fábrica. Então, assim, por isso está ganhando mercado. Então, eu costumo falar o seguinte, para analisar o sistema construtivo, você tem que analisar o contexto. Qual é o teu contexto? Qual é a tua dúvida? Por exemplo, para um developer, eu na condição de um developer, que eu vou fechar 100 casas, por exemplo, eu prefiro muito mais, se for o caso, um steel frame modular, do que eu ficar na dúvida se eu vou ter mão de obra de wood framing para quando chegar a fase. Porque, na minha cabeça, o meu negócio é retorno de investimento. Não é estar preocupado se eu vou ter mão de obra ou não. Você entendeu a experiência? Claro. Se eu chego numa fábrica e faço o contrato daquelas 100 casas, que é uma empresa muito maior que me dá respaldo, acabou, eu já vou para o próximo projeto, porque eu sei que aquele ali já é só uma questão de acompanhamento. Então, tudo é uma questão de formatar. Acho uma tecnologia muito bacana, depende do contexto. Se você falar para mim assim, custo, pô, a madeira ainda é mais barato. Se você fosse fazer uma casa só e você tem a mão de obra, é mais barato, certo? Agora, se for falar de qualidade e de escala, aí sim, os produtos em modular, que pode ser o próprio steel frame, eles começam a ganhar bastante mercado. Tá? E outra é uma obra limpa. Dá para fazer modular de wood frame? Dá. Tem algumas indústrias americanas fazendo o mesmo madeira, só que em modular. Eu acho que é uma questão de comparar projeto a projeto e ver o que faz mais sentido. Até porque se ela é modular, você tem frete,
né? Você tem logística, aí você entra outras coisas na composição. Mas a mão de obra está fazendo a gente repensar todo o nosso processo. E, de novo, depende de quem você é, cara. Se você é um developer, o que é que vive developer? De começar e terminar projeto. Então, às vezes, para você, vale a pena que o custo suba um pouco para o prazo reduzir. Porque você já vai para o próximo. Claro. Consegue escalar. E a escala para muitos negócios é fator fundamental. Né? O que adianta você baixar muito o preço e não ter escala? Não faz sentido. Então, escalou, isso aí liga várias luzes de vários modelos de negócio. Entendeu? É essa maneira que eu vejo. Eu acho que assim, é o tempo, né? Tempo. Você otimiza tempo, né? Em tudo, né? E o que nós temos menos na vida é tempo, né? Então a gente tem que. Todo mundo quer salvar tempo e fazer Sim. rápido, né? E é uma construção, como você falou, muito limpa. Limpa. Ela é sólida, né? Sim, Ela tem todos. Qualidade é indiscutível. É, né? Discutível. Qualidade em relação, principalmente essa questão também, tem lugares que a Califórnia, por exemplo, e outros, essa questão das queimadas está um problema seríssimo, né? Então, cada vez mais está se pensando em materiais resistentes a fogo, né? Que não, Uhum. o seguro paga, tá bom, mas é uma dor de cabeça, sabe? Aí tu tem que sair de casa, tá? Então, assim, cada vez mais materiais novos, e não só o material, mas a forma como você lida, que a gente chama industrialização, vai ganhar muito espaço. Vai ganhar muito espaço. Porque o grande problema dos Estados Unidos é a mão de obra, É mão né? de obra. É a mão de obra, né? Se você conseguir tirar um pouco dessa mão de obra, nossa, qualquer construtor vai, assim, cresce muito, né? Você vai absorver ela na fábrica, só que na fábrica aí tem outro aspecto, né? Por exemplo, se você olhar o público feminino dentro de obra nos Estados Unidos, ele talvez represente 5%. Elas entram muito na fase de pintura, você não vê muito o público feminino nas partes mais iniciais de frame, de concreto. Nos estados que eu passo, eu vejo algumas equipes femininas entrando na obra ali na pintura, né? Acabamento, aquele jeitinho mais detalhista. Uhum. Beleza. Mas, por exemplo, se você vai para um ambiente industrial, onde você consegue dar mais condição para a mulher trabalhar na construção, né? Você coloca ali banheiros adequados, tratamento adequado, uma indústria climatizada. Você vê a diferença do que tá aí num canteiro sem a condição mínima? Aí você começa a atrair um público para trabalhar na construção que você não tinha antes, Uhum. né? Tem mais mulher do que homem, correto? Então, assim, Claro. tem um público enorme ainda que a construção pode absorver se as condições de trabalho forem melhores. Então, isso eu vejo uma grande vantagem também da industrialização, que você vai poder utilizar a mão de obra que vai estar mais interessada em condições de trabalho melhores, mais salubres, né? De Claro, postura claro. mesmo, de qualidade do ar. Então, são controles que lá que fora você não consegue. Você vai para um ambiente industrializado, você oferece muito mais qualidade de vida para o funcionário, você entende? E isso reflete em qualidade. Lógico. E desempenho, né? Desempenho, exatamente. Desempenho. A pessoa desempenha um trabalho mais adequado com Sim. qualidade de trabalho, né? E o jovem também. O jovem está fugindo da construção. Então, e aí você começa. Eu sempre falo, põe um iPad na mão de um jovem, traz tecnologia, ele já vem para a construção. Uhum. Porque o jovem, Edu, assim, a maioria dos jovens, tem alguns dos jovens que ele não quer ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, você entendeu? Ele é ativo, então é o tipo de jovem que tem característica para ir para uma construção. Só que ele olha para a construção, e às vezes o pai dele trabalhou, o avô, aí tá com a coluna já ferrada, né? O braço já não com Todos, dor. assim, é sacrificante. A pessoa tá, assim, ela chega, ela, assim, todo mundo vê construção como assim, é o pior dos cenários, né? Você acha que o jovem vai querer ir? Ele não vai querer ir. Agora, atualiza a construção, gera condições de trabalho, tecnologia. Por exemplo, você vai numa fábrica dessa de modular, o cara tá fazendo frame, ele não tá numa escada pendurado, ele tá em pé ou ele tá numa plataforma elevatória, onde você tem um guindaste que vai sustentando, ele não faz força nenhuma. E aqui o guindaste, ele vai levando a peça. Ou seja, a função ali do trabalhador é simplesmente parafusar uma função muito mais leve. Eu comparo isso, por exemplo, ao esforço físico que a gente faz na pintura. Eu já pintei, né? Você já deve ter pintado também. Quem nunca pintou, né? Pintura é um esforço muito mais simples ali, é um rolo, é uma coisa muito mais leve e até bom pro físico, a gente precisa se exercitar, né?
Então, assim, mas aquela construção antiga de carregar saco nas costas, Cimento, de você estar o dia inteiro encurvado, isso aí, a longo prazo, ele não é efetivo. Uhum. As pessoas, os jovens, principalmente, vão sair da construção. Então, é uma coisa fundamental industrializar e trazer tecnologia. E uma outra pergunta. Orlando. Ah, Você tem planos para Orlando ou o quê? já estamos aqui, né? Estamos aqui com frequência, a gente tem aqui já uma base É? e pretendemos ampliar ela, né? A nossa base aqui na Central Flórida. Eu vou falar para você, em primeira mão, né? Nossos maiores projetos nos Estados Unidos estão aqui em Orlando. Ah, que legal. Nossos maiores projetos estão aqui em Orlando. Então a gente vai estar, vou citar um, por exemplo, né? A gente tá um contrato com um developer Uhum. que vai estar desenvolvendo um hotel de 105 milhões aqui na International Drive, onde a Construlab vai passar toda a parte de tecnologia desse projeto. Então esse é um dos nossos maiores projetos hoje, estão aqui na região da Central Flórida, né? Central Flórida hoje, talvez, não, e Texas são as áreas que mais crescem aqui nos Estados Unidos, tá? Então, só que assim, você comparar com Texas, por que a minha atenção está mais aqui? Porque a nossa rede aqui é muito forte, né? Uhum. Essa rede de relacionamento e o poder e o capital que o brasileiro traz para a Central Flórida é incomparável É. em outras áreas dos Estados Unidos, sem dúvida. E a IBC? IBC, próximos passos é Nova York, né? Mas não vamos ter aqui em Orlando? Vamos ter em Orlando, né? Vamos definir data, tá para vir. Próxima vez que a gente voltar para a Flórida é em Orlando. Não. Vai ser em Orlando, vamos definir data ainda, mas o pessoal pode esperar. Mas enquanto não vem IBC, vamos promover eventos aqui em Orlando, eventos para empresários, eventos educacionais. Pode esperar que vai ter bastante atividade da Consulab aqui com frequência em Orlando. Não, o que eu acho assim, muitas pessoas que trabalham na construção, que têm algumas ideias, para elas conhecerem, né, a IBC, para elas irem no evento, que vai ter muita informação, muita coisa nova acontecendo, como eu vi. Nós temos um newsletter onde a gente atualiza todas as pessoas interessadas. Eu vou deixar o link aqui. Uhum. Quem quiser mais informações dos próximos eventos, assina a newsletter e vai estar sempre bem informado. Não, nós vamos ter aqui você aqui na nossa página aqui, no nosso podcast aqui, todas as informações para que as pessoas possam buscar o que precisam, né, com você ou com o seu time, né? E aí eu queria, para a gente dar uma finalizada, a gente vai muito longe nessa conversa, tem muita coisa para falar, mas para a gente dar uma finalizada, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, o que você, do seu coração. Vamos lá. Bom, acho que primeiro um recado mais geral, né? Acho que é aquele menino lá do Nordeste que se desafiou, né? Que através da fé foi galgando passos, que a fé ajudou a tirar os preconceitos ali, não seria preconceito, mas os complexos, né? Os complexos de inferioridade. Então a fé foi tirando aquelas camadas e aí aquele menino foi se desafiando. Então eu desafio você a tirar essas camadas também, os complexos ali, teu histórico familiar, né? Nada disso pode trazer um efeito negativo. Acho que você tem que acreditar em você mesmo, acreditar que Deus tem projetos para você e se desafiar, né? Se desafiar, se colocar em situações onde a tua capacidade venha florescer. De repente você está num negócio errado, na geografia errada, fazendo algo que não está te trazendo satisfação. E aí é a hora de você repensar, né? Qual é a tua maior qualidade? No meu caso, eu falei aqui, eu gosto muito de ensinar, eu sou uma pessoa muito estratégica, então todos os meus negócios eu procuro focar isso. Qual é a sua melhor qualidade? É vender? Qual é a sua maior qualidade? É atenção? Qual é a sua maior qualidade? É estética? É aí que você tem que investir, é aí que você tem que se desafiar, porque você nunca vai entender a tua capacidade quando você não se desafiar. Talvez é no Brasil, talvez é na América, aonde é, né? Se exponha, vá para um lugar que você se exponha, que as pessoas te conheçam e possa avaliar e valorizar o teu trabalho, tá? Você que é da construção, tem muita oportunidade para você nessa nova geração da construção, com digitalização, com inteligência artificial, com novos métodos. Nos acompanhe, a gente está sempre gerando conteúdo educacional e eventos para que você possa se atualizar e esse é o recado que eu deixo para você. Alex, é um prazer mesmo aqui, o que você acabou de falar sobre as crenças limitantes, as pessoas têm aquilo ainda, né? E elas têm que quebrar isso, elas têm que seguir a vida, porque todo mundo é capaz, todo mundo pode. Sem dúvida nenhuma. Verdade? Irmão, Um abração. obrigado, tamo junto.